Debate em Políticas Públicas, às sexta-feiras, às 19h21. Debate em Políticas Públicas, às sexta-feiras, às 19h21. Ok. Boa noite a todos. Dia 26 de maio de 2023. No ar, 21º programa de debates em políticas públicas. Agradecendo a todos que estão já linkados conosco, nos assistindo, e todo o meu respeito aos nossos web espectadores. Meu boa noite especial à nossa diretoria, Luiz Carlos Costa. Boa noite ao Robson Araújo. Boa noite a quem está de casa, que é o nosso diretor Paulo César Rabelo, provavelmente assistindo. Boa noite ao nosso debatedor oficial Samuel Antunes. Nós estamos aguardando a senhora Cristina Furtado, que ela tem uma notícia boa, acredito que para o pessoal aqui do Rio de Janeiro, mais propriamente do bairro do Riachuelo, certo? Ela tem uma notícia para dar, que eu acho excelente, né? É sempre bem-vinda, mas eu deixo a cargo dela, se ela entrar ainda nesse primeiro bloco, nós colocamos ela no ar para justamente dar a novidade, né? Anunciar a novidade. Pessoal, eu queria, antes de começar o programa, também agradecer aos nossos parceiros, que é da TV Raman, aqui no Rio de Janeiro, Brasil, a TV Latinidade, lá de Angola, o programa É o Show, de Margarita Bruno, lá em Madrid, na Espanha, o programa da cantora, da apresentadora Canto por la Paz, senhora Susana Moya, Bolívia, lá da Bolívia, a nosso boa noite também a cantora Francis Nascimento, aqui do Rio de Janeiro, ao poeta Quitolongo, lá de Angola, ao presidente Fábio Bosqueira, da Aliança Internacional de Periodistas, ao poeta Elcione Damasceno, escritor, lá de Redenção, Pará, ao nosso produtor lá da Argentina, Rulo Ortúbia, Aline Melo, produtora de cinema, de curta-metragem aqui do Rio de Janeiro, Brasil, a senhora Cristina Furtado, se já estiver nos assistindo aí, ok? E hoje o nosso debate, as pessoas às vezes não entendem por que o debate em políticas públicas fala tanto em segurança. Gente, a nossa Constituição, ela se baseia em 3 pilares, né? Que é justamente saúde, educação e segurança. Então, senhores, ou uma soberania aonde não existe saúde, educação e segurança, ou não existe uma delas, a engrenagem já está quebrada, já está rompida. E se as 3 não comungam, não estão em comunhão, nós também não vamos andar, porque uma coisa puxa a outra. Você com educação, você preserva a tua saúde. Você com saúde, mais segurança você tem por estar saudável, por poder se locomover e ter o direito constitucional de ir e vir. Portanto, hoje, nós vamos nos debruçar no racismo e na educação. Tudo a ver, uma coisa atrelada à outra. E para começar o programa, antes de passar a palavra ao nosso debatedor oficial Samuel Antunes, nós vamos colocar aí agora a nossa produção, o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Produção. Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho nos olhos, haverá guerra. Tenho essa frase tatuada no corpo e tenho uma atitude na minha vida que transforma essa filosofia em prática. Dizem que felicidade incomoda. A felicidade de um preto, brasileiro, vitorioso na Europa, incomoda muito mais. Mas a minha vontade de vencer, o meu sorriso, o meu brilho nos olhos, são muito maiores do que isso. Fui vítima de xenofobia e racismo em uma só declaração, mas nada disso começou ontem.
Há semanas começaram a criminalizar as minhas danças. Danças que não são minhas, são do Ronaldinho, do Neymar, do Paquetá, do Pogba, do Matheus Cunha, do Griezmann e do João Félix. Dos funkeiros e sambistas brasileiros, dos cantores latinos de reggaeton e dos pretos americanos. São danças para celebrar a diversidade cultural do mundo. Aceitem, respeitem ou surtem, eu não vou parar. Não costumo vir publicamente rebater crítica. Sou atacado e não falo. Sou elogiado e também não falo. Eu trabalho, e muito, dentro e fora de campo. Desenvolvi um aplicativo para auxiliar a educação das crianças de escolas públicas sem a ajuda financeira de ninguém. Eu estou fazendo a escola com o meu nome e farei muito mais pela educação. Quero que as próximas gerações estejam preparadas como eu estou, para combater racistas e xenofóbicos. Sempre tento ser um exemplo de profissional e cidadão. Mas isso não dá clique, não engaja em rede social. Então os covardes inventam algum problema para me atacar. E o roteiro sempre termina com um pedido de desculpa, ou fui mal interpretado. Mas repito para você, racista, eu não vou parar de bailar. Seja no Sambódromo, no Bernabéu ou onde eu quiser. Com carinho e sorriso de quem é muito feliz, Vini Júnior. Bem, senhores, como não se emocionar com uma situação dessa, né? Não é a cor da pele que vai definir o caráter de uma pessoa. É muito triste porque é um irmão brasileiro, um garoto que está vencendo na vida, com um futebol excepcional, um filho que o primeiro salário, pelo que eu pude pesquisar, foi um filho que o primeiro salário, ele se preocupou em dar um lar para a mãe dele, uma coisa digna, decente, aquela que o educou. É muito difícil, mas nós temos que ter respeito pelos nossos irmãos, nós temos que ter respeito aos nossos, ao ser humano. Não é a cor da pele, como eu disse, que vai definir o caráter de cada um. Vamos acabar com essa coisa pequena, vamos acabar com essa idiotice, com essa situação tão mesquinha de que a pessoa tem que ser comparada a um animal. E esse animal que eles é comparado é um animal inteligentíssimo. Olha só que ironia do destino. O animal é inteligentíssimo, entendeu? Talvez com mais inteligência e dignidade que muitos nós seres humanos. Nós, seres humanos. Samuel Antunes, com a palavra, meus respeitos ao Vinícius Júnior e sintam-se todos os irmãos, independente da cor da pele, abraçados por esse que vos fala. Samuel, boa noite. Américo, com indignação, começamos esse trabalho, esse programa, que não é meu, não é nosso, é de toda essa galera tão linda, com indignação. Mas precisamos vencer a indignação e partir para o contra-ataque desta violência. Assim sendo, boa noite, Robson. Boa noite, Luiz Carlos, meu querido Américo já anunciado, nosso diretor Paulo César Rabelo, lá na diretoria de esporte, e de uma maneira muito especial, sim, boa noite também fraternal a toda a nossa galera tão linda, nosso Webnautas. Boa noite. Esse tema, inclusive o Américo já falou, mexe com qualquer um de nós. Eu vou trazer algumas fundamentações e vou ser breve nessa prévia, porque hoje vai ser muito rico o debate, porque mexe com a alma de cada um de nós, não é isso? Então, primeiramente, parabéns, Vinícius, que eu quero pegar a figura desse grande homem, desse menino, esse guerreiro, esse atleta, esse brasileiro, esse guerreiro, e eu quero colocá-lo como representante de todos aqueles que, de uma maneira ou de outra,
estão sendo, recebendo essa violência, a violência da injúria e por aí se vai. Então, Vinícius, Deus te abençoe. O que ele disse aí nesse vídeo, um menino que vem de baixo, um menino humilde, mas que Deus apontou para ele e falou assim: eu vou te dar virtude, eu vou te dar talento, eu vou te fazer um cara, um craque, para alegrar o mundo todo, e Deus tem feito isso. Como muitos outros que nós tivemos no Brasil e fora dele. O que ocorre é que um grupo de pessoas resolveram atacar esse profissional, esse grande atleta. Mas não foi o ataque especificamente ao Vinícius. O ataque foi exatamente à humanidade. Quando nós vamos olhar primeiramente, definir injúria, naturalmente é um crime contra a pessoa, inclusive no ordenamento jurídico nacional, brasileiro naturalmente, está tipificado lá no Código Penal, artigo 140, injuriar alguém, ofendendo a dignidade e ao seu decoro, mexendo com o fundo da alma, mexendo com o fundo, danificando, ferindo o fundo da alma de um cidadão, o fundo do sentimento, o fundo do coração espiritual do homem. Isso é injúria. Olha como uma coisa é grave. Motivo pelo qual nós estamos aqui para fazer uma prévia de debate, para entendermos que essa malignidade, essa ofensa, não pode acontecer. Então, é uma ofensa à pessoa, é um desrespeito ao seu decoro, um desrespeito à sua honra, aos seus bens, e, por que não, à sua vida. Aqui no Brasil, está inicialmente tipificado lá no Código 140, mas também nós temos muitos outros amparos específicos. Por exemplo, agora, em janeiro, recentemente, foi assinada a lei, promulgada a lei, de número, se não falhar a memória, 14.532. Essa lei, no ordenamento brasileiro, ok? No ordenamento brasileiro. Essa lei equipara a injúria, né, a injúria racial ao crime de racismo. E é o caso com relação à prática daquela natureza. Infelizmente, nós temos prática dessa natureza também aqui no Brasil. E a lei se apresenta com uma rigidez exatamente para punir, para acabar com esse tipo de manifestação. Então, é um racismo, né? E com isso, a pena torna-se mais severa, com a reclusão de 2 para 5 anos. Ou seja, quando se fala acima de 4 anos, o negócio fica um pouco mais severo, um tiro mais embaixo. Então, é bom que se observa. E detalhe, ali também não cabe a fiança. É um crime imprescritível. Então, sim, é um crime, é uma ação danosa contra o nosso ordenamento, né? Contra os demais ordenamentos, naturalmente, de outros países, e, naturalmente, é um crime, de uma maneira assim, vamos dizer, especial, né? É um crime, é um pecado, é uma ofensa contra a inerrância e a palavra de Deus, com todo respeito àqueles que não têm a fé cristã. Eu estou tratando aqui sem rótulo nacional, mas considerando que a Espanha é católica, que o Brasil é prominentemente católico, então permitam-me, querida audiência, 1 minuto só, apenas trazer 2 reflexões nesse contexto. Ora, a Bíblia diz que Deus, ele não trabalha com parcialidade. Deus não faz acepção de pessoas. E diz mais ainda o apóstolo Pedro, isso é muito lindo, ele quando, na sua missiva, ele fala que Deus é o Deus para todos. Isso não é muito lindo? Por que não acatar a inerrância palavra de Deus? Mas também, Paulo, escrevendo na sua missiva aos Gálatas, ele diz que Deus é Deus para o judeu, para o grego, para o escravo, para o livre. Deus é Deus para o solto. Deus é o Deus para o homem, para a mulher, desde que seja em Cristo. Aos Gálatas, missiva de Paulo aos Gálatas 3:28. Então, o nosso Deus é o Deus para todos, é o Deus que abraça todos. Agora,
quando se fala, e aí terminando essa prévia, quando se fala em racismo, cabe uma pergunta. Fala-se inicialmente da cor da cute, da pele. Qual? Qual é a cor da minha alma? Qual é a cor da minha pele? Qual é a cor do meu coração? Qual é a cor das minhas emoções, das minhas decisões? Qual é a cor do Samuel? Qual é a cor do meu ouvinte? Ora, a nossa cor é a cor exatamente de Deus. Qual é a cor de Deus? Pureza, santidade, amor, respeito. Eu estou parafraseando, botando entre aspas, melhor dizendo. Essa é a nossa cor. E eu acho que estou ficando meio frouxo, porque é tão danoso que mexe com a alma da gente. E eu começo com a permissão de Américo, que eu acho que Américo, eu estou frouxo igual Américo, frouxo assim, no nosso sentimento, a gente fica sensível, frouxo sensível. Eu tô com o meu peito apertado aqui com o que eu acho que... Américo. E toda a nossa audiência está assim, todo o Brasil, todo mundo de bem está assim. Ora, se Deus se apresenta a mim, a humanidade agora, isso não aconteceu, eu estou apenas trazendo uma situação aqui, né, atípica. Se Cristo se apresenta a cada um de nós com a cor escura, a gente ama esse camarada que está ali, ó, Luiz Carlos, ele tem as cores escuras. Poxa! Não, mas ele ama a gente também. Então, o amor de Deus para nós, homens, inclusive para aqueles que cometeram aqueles danos, é o mesmo. É um amor descomunal, insondável. E não tem como escrever o amor de Deus. Não tem. Entretanto, um dia, Deus manda João, fala, vai lá e escreve o nome do meu amor. João não soube escrever, João 3,16. Livro de João 3,16 falou, olha, porque Deus amou o mundo, de que maneira? Tem que botar de tal maneira, ou seja, de tal maneira inexplicável. Então é dessa maneira que todos, até esse momento, pensavam em trabalhar, laborar com uma palavra de injúria, de difamação, não façam mais. Vamos abandonar isso, vamos amar todos. A minha bisavó, ela foi escrava. E Deus nos olha da mesma forma, com íntima compaixão e com amor descomunal. O paraquedista, quando ele naturalmente, sabe, vai abandonar a aeronave em pleno voo, quando ele, olhando para o solo onde ele vai se lançar, ele vê tudo pequenininho. Sabe por quê? Ele não faz acepção, ele vai ao combate. E assim, nessa inicial, é Deus, nos olha igual. Olha para o fundo da alma do coração. Então, nesta inicial, fica a aprovação desse grupo de pessoas que trabalharam assim. E aí, Américo, permita-me, terminando mesmo, ainda teve uma coisa mais gravosa. Fizeram um boneco com a camisa de Vinícius Júnior lá e penduraram ele enforcado lá numa ponte de Madrid. Isso não vai acontecer nunca mais, se Deus quiser e Deus quiser. Deus abençoe todos nós, brancos, pretos, somente na cabeça de alguns. Todos nós somos alvos diante de Deus, o nosso Deus. Samuel, não é fácil, porque isso é que faz a separação entre os seres humanos, né? Porque as pessoas que são agredidas, elas, para toda ação, uma reação. Então, eles generalizam tudo, né? Porque alguns, pela ignorância de alguns, muitos dos inocentes pagam. Essa é a grande realidade, né? Então, quando a gente ofende uma pessoa pela cor da pele, ofende uma pessoa pela sua opção sexual, né? Ofende uma pessoa pela sua doutrina religiosa, isso faz com que nós nos separemos, com que nós nos dividamos, certo? E essa divisão, a quem interessa essa divisão? Somos todos ignorantes quando pensamos dessa forma, porque a uma minoria é que interessa essa divisão. Porque esses que são minoria vão continuar
ganhando bem, né? Tendo vida fácil, né? Tendo do bom e do melhor, adquirindo o que bem entender, certo? E nós, né, os ignorantes, por estarmos nos atacando e nos dividindo, né, vamos comer as migalhas. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. Então, um Estado que não olha com esse zelo pelos seus filhos, né, um Estado que não dá dignidade, o mínimo da dignidade que está dentro do direito constitucional, saúde, educação e segurança, que não dá esses 3 pilares que estão na Carta-Mãe, entendeu? Que não assistem, fazem com que um povo sofra, né? Nós temos aí uma coisa, isso é uma agressão, isso é uma violência, o racismo é uma agressão, uma violência, está tipificado no Código Penal como crime, certo? Não precisa se melhorar Código Penal nenhum. O Código Penal de 1940 ele está ultrapassado, está ultrapassado, mas se tivesse na forma da lei, seguida à risca desde aquela época, nós não precisaríamos estar passando por isso, porque a realidade é só uma. Nós estamos em pleno século XXI achando que nós estamos progredindo. Nós não estamos progredindo, gente. Nós estamos cada vez mais retrocedendo. Nós estamos não retrocedendo tanto nas inteligências, na inteligência dos pseudo-intelectuais, nós estamos regredindo tanto que nós estamos voltando, daqui a pouco nós estaremos na Idade da Pedra. De tão regresso que nós estamos vendo nessa situação. Nós temos aqui, essa semana, né, uma violência que não é diferente, né, de incursões no Morro Dona Marta, Cidade de Deus, ali próximo à Gardênia Azul, né, Jacarepaguá. Nós temos problema no Complexo do Alemão, nós temos problema na Nova Holanda, que ali tem Baixa do Sapateiro, Maré e Nova Holanda. Nós temos problema no Chapadão. Essa semana teve incursões em vários pontos da cidade do Rio de Janeiro. Entendeu? E, além do racismo, nós ainda temos a guerra urbana dentro da nossa cidade do Rio de Janeiro. As guerras urbanas dentro das capitais dos estados da federação. E aonde nós vamos parar com essa violência, né? Tanto de racismo, como de doutrina religiosa, como eu disse, como de opção sexual, né? E de bandidagem assaltando. Quer dizer, você trabalha hoje para poder o quê? Servir ao bandido? Que negócio é? Que inversão de valores é essa? Samuel, a palavra. Américo, eu recebi aqui no meu chat aqui, provavelmente alguém conhecido, 2 perguntas. A primeira pergunta que botou para mim, eu copiei, é que qual a lei que eu falei, repetir a lei que eu falei, né? É a lei 14.532 de 23, agora recente. Esta lei, querido amigo, eu não peguei seu nome aqui, entrou no meu chat aqui perguntando, né? Essa lei equipara a injúria racial a crime de racismo. E ela é bem rígida. Eu até penso que deveria ser mais rígida ainda. Tá? Então, 14.532, verifique lá. E o mesmo companheiro botou... fica aqui o meu muito obrigado pela sua participação, ainda que seja no meu chat. Né? Nós estamos em aberto. Claro, claro. Pois é. O nosso muito obrigado não é meu, não. Nosso agradecimento é da família C4. E também ele pergunta o que a justiça espanhola tem feito nesses poucos dias. Bom, é interessante, vamos dizer assim, naquele momento ali, o atleta, naquele primeiro momento, ele foi punido, porque ele tomou uma atitude não dessa natureza, ele foi punido com cartão severo. E a Federação Espanhola anulou aquele cartão vermelho, ok? Depois de reconhecer o ato danoso. Né? Então, anulou. E também aplicou está aplicando ainda algumas sanções. Inclusive, a Federação Espanhola de Futebol aplicou uma multa de cerca de 45 mil euros, que corresponde aí 240 mil reais, mais ou menos, de multa inicial. Né? Mas também considerando ainda, dando resposta ao companheiro aí, que se pronunciou, que essa preliminar está no campo da polícia espanhola.
Se fosse o nosso ordenamento, seria aquele inquérito policial. Agora, e lá também está assim, depois vai para a justiça. Se bem que a justiça lá é mais rápida. Então, a polícia de Madrid diz ela que suspeita que inicialmente oito pessoas. Aí fica uma colocação minha. Começaram isso daí, né? Fica a colocação minha. Quando você vê as imagens lá, foram a metade do estádio. Mas aí não vamos alimentar presunção da culpa. Tem que submeter a perícia espanhola, acompanhamento, averiguação, investigação, por aí se vai. Então, inicialmente, tem já catalogado cerca de 8 suspeitos de participarem daquele ato nocivo, aquele ato racista contra o atacante brasileiro, nosso irmãozinho, né? O nosso sempre Vinícius, né? Aquela situação onde lá do clássico Real Madrid e Atlético Madrid, lá da Copa Rei, se não falha a memória. Ok. Isto posto, eu creio que respondi, eu anotei aqui, está o número da lei e o andamento das investigações lá, das averiguações, investigações lá na Espanha. Colocando-se na pauta, e é fato, que o ordenamento jurídico espanhol, sem crítica nada disto, é um tanto que mais severo do que o nosso. Portanto, vamos torcer para que a justiça ela tome todo o seu espaço para cumprir e reparar esse dano que foi feito à humanidade na pessoa do nosso tão querido Vinícius. E eu gostaria muito de um dia prestar-lhe a continência, abraçar-lhe, dar um beijo fraternal, um beijo de pai, e dizer assim, filhão, vai à luta, faz muitos gols, brinca de jogar bola, faz o Brasil feliz, precisamos de você. Pois é, isso já passou da hora de tanta ignorância. Só pode ser ignorância, né? A pessoa não tem assim a percepção daquilo que está, do quanto está ofendendo uma pessoa com isso. E olha só, o branco também é ofendido, né? E se sente ofendido, claro, né? O branco, quando é ofendido, ele se sente muito magoado, muito machucado. De várias formas, né? O branco é ofendido, né? Até mesmo você chamando um branco de burro, ele vai se ofender. Não é isso? Quer dizer, então é o seguinte, o que nós não queremos para nós não podemos desejar para o próximo. Gente, eu continuo teimando na cor da pele. Qual é o problema da cor da pele? Gente, o que seria do azul, né? O que seria do azul se só tivesse vermelho? O que seria do preto se só tivesse o branco, né? E por aí vai. Quer dizer, então, a pessoa se... Olha, nós temos tantas figuras negras, né, que foram verdadeiros estadistas no mundo, né? Pessoal, quando vocês pensarem em ofender alguém, primeiro estuda a história, né? A história do direito brasileiro, principalmente os brasileiros. Estuda a história do direito brasileiro, que vocês vão ver quem foi que construiu esse país, certo? E como é que eles vieram parar aqui? Porque tiraram ele do quintal da casa deles para vir aqui construir esse país. Vocês estudem a história do direito para poder saber o que é chamado ou o que foi chamado de coisa. O que foi chamado de preguiçoso. Entendeu? Estudem primeiro, entendeu? Eu não estou dando um recado, eu estou dando uma sugestão. A gente, para poder fundamentar, discutir alguma coisa, né? Tem que ter estudo, tem que ter pesquisa, tem que analisar. Porque se você... Já pensou uma pessoa ofender o teu filho? Aquele que ofende os outros, que chama uma pessoa de como é que se diz? Primata, né? Vamos falar assim, né? Que compara uma pessoa a um primata. Pelo amor de Deus, gente, não é a comparação, não, porque eu disse, o primata é inteligentíssimo, né? Tanto é inteligente que muita gente deixou de votar em ser humano para votar no macaco Tião. Foi? O macaco Tião teve muito mais votos do que muita gente que se candidatou aí ser humano, certo? E muitos, claro, foram até por deboche, a política e tal, mas muitos votaram no macaco Tião porque não tinha opção. Era o macaco Tião mesmo, porque esse é o meu voto. Essa é a pessoa que eu acredito. Entendeu? Então é isso, gente. Entendeu? Vamos estudar primeiro. Quando a gente não sabe de uma determinada situação, uma coisa, a gente não discute. Primeiro a gente vai se orientar,
vai pesquisar, vai apurar o seu conhecimento para depois, então, a gente poder ofender. Mas, mesmo assim, ofensa é crime, está tipificado no Código Penal. Correto, Samuel? Correto? Corretíssimo. E eu fico pensando, nós, na história do Brasil, nós tivemos muitos negros que se destacaram. Agora, recentemente, por exemplo, quantas alegrias Pelé levou para o mundo? Ora, Machado de Assis, o rei da caneta, ele era negro, ele era Martin pele Luther escura. King. Muitos. Então, nós temos que. Maria Firmino dos Reis, aquela mulher que tanto fez, escura. Por que isso? Então, quer ver? Grande. Já que estou falando de futebol, grande jogador do Botafogo, da seleção brasileira, Milton Santos, Milton Santos, e muitos. Garrincha. Agora eu vou fazer da música, Pixinguinha. Um grande saxofonista. Ele pegava um sax tenor, si bemol, Louis Armstrong. Louis Armstrong. Rapaz, olha o desserviço que essas pessoas prestam à humanidade e ofendem a Deus. Pois é. Não é verdade? Vinícius Júnior agora. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, você está coroado. Quer ver? Grande Otelo. Olha, esse personagem. Então, nós temos que... a Pittman, escura. Aí eu vou futucar aqui. Aguinaldo Timóteo. Aguinaldo Timóteo. Vamos perder aí. Vamos. Olha, vai citar nomes só do Brasil e fora deles. Então, são pessoas simples, inteligentes, humildes. Aí me permita, eu vou usar o nome desse camarada que eu tenho essa intimidade com ele. Meu companheiro que está aí, Luiz Carlos. Cara simples. Quer conhecer o Luiz Carlos? Colhe com ele, um cara simples, humilde. Isso mesmo. Eu assino embaixo. Pode estar no espaço dele. Carlos, é para a glória de Deus, para a sua alegria. Você tem que entrar nesse bojo da coisa. E você não vai se envadecer muito, nunca. Então, nós temos muitos ícones que se destacaram. Agora, eu insisto, gente, vamos parar com isso. Eu sou evangélico. Eu não tenho a visão dogmática religiosa, por exemplo, dos afros. Nada contra, eu vou defender o direito deles terem, comungar com eles, não uma questão de fé cristã. Então, por que um atacar o outro? Ele é sexual, homossexual, eu não sou hétero. Tudo bem. Ora, eu não aceito, também não aceito empurrar de goela abaixo essa violência das crianças e de toda a sociedade. Tem que ser homossexual. Está errado. Essa parte daí está errada. É anti-lei, anti-tudo. Agora, eu vou defender... Induzir uma criança, né? Ainda informação. Isso aí. Essa violência, daí é um pecado. Agora, se um parente meu é homossexual, eu vou amá-lo ainda mais. Nunca bater, não. Agora, aceitar a prática, não. Eu vou amar a pessoa, a prática dele, não. Eu entendo que todos nós temos que ser assim. Esses elementos que esses mares fizeram aí, eu, naturalmente, nunca vou aceitar aquela prática. Agora, se um dia eu tivesse a oportunidade, até digo, o prazer de visitar essas pessoas na cadeia lá na penitenciária espanhola, eu iria entrar com amor fraternal e sair com amor fraternal. Entrando e saindo, não concordo com a sua prática, mas concordo que eu te amo em Cristo. Agora, e terminando isso daí, nessa abordagem aí, permita-me falar de uma pessoa que faleceu agora recentemente, e que ela foi também um ícone na reportagem, a Glória Maria. Foi agora recentemente, não foi? Uma pessoa escura. Produziu muito, contribuiu. Então, gente, vamos parar com isso? Vamos chegar para o escuro, irmão, querido, eu te amo, parceiro, amigo. Porque quando eu falo que ele é preto, é isso, aquele outro, ele é macaco, é primata, eu estou sendo tanto quanto o pior naquilo que aquela outra pessoa não é. Portanto, fiquem-se adentro aí. Vamos amar uns aos outros com amor fraternal? Isso vai fazer diferença. É isso mesmo. Você está coberto de razão. Nós dirigimos programas aqui para várias faixas etárias, né? Pode ter certeza disso, né? Jovens, idosos, pessoas de meia idade, enfim, negros, brancos, índios, enfim,
orientais e por aí vai. E o nosso respeito, o nosso carinho e admiração a todos aqueles que são irmãos nossos em Cristo, com certeza. Nós temos que orientar o Estado. Eu não vejo que a punição seja tão severa. Eu não acredito que, num primeiro momento, a punição não seja tão severa enquanto a pessoa estiver sendo ensinada, doutrinada a não fazer não cometer esse tipo de ato, certo? Agora, uma vez que você reprime, ensina, divulga, e reprime, ensina, divulga, e aí você se torna aquilo ali uma coisa cotidiana de ensinamento, de doutrinação, de divulgação, entendeu? Isso está errado, isso está errado. E o pior de tudo isso é que nós não vamos nem falar da lei dos homens, nós vamos falar da lei de Deus, certo? Porque eu sempre falo o seguinte: se nós, seres humanos, seguíssemos as leis de Deus, os 10 mandamentos, nós estaríamos todos em comunhão com Cristo, certo? E com nós mesmos, com nós irmãos de todos os 4 cantos do mundo. O problema é que o ordenamento jurídico, né, ele se transforma numa colcha de retalhos, né? E aí você tem tipificação de determinados atos, né? Você tem a esfera do crime maior, do crime menor, do crime sem nenhuma importância, como é que se diz? Da punição por através de atos sociais, que você não é recluso, né? Eu esqueci agora o nome que se dá, né? De punição por atos, de fazer atos sociais, de distribuir cestas básicas, pintar uma carteira de uma escola, pintar uma escola, enfim, né? As penas alternativas, né? Chamadas de penas alternativas. Entendeu? Então é o seguinte: quando a pessoa já tem discernimento de tudo aquilo que foi esgotado, meu irmão, aí a punição tem que ser feroz, tem que ser dura. E a única forma de punição dura é no bolso. Essa ninguém quer coçar o bolso. Ninguém quer meter a mão, entendeu? Prender é o de menos. Agora, enfia numa pessoa uma punição que pese no bolso dele para tu ver se ele vai fazer de novo. Não vai fazer, gente. Não vai fazer. E se fizer, aí, meu irmão, a coisa muda de figura, porque é o seguinte: não tem condição de estar no meio da sociedade. É simples assim. Você tira de vez, você extirpa o joio. Ou seja, reclusão, porque aqui nós só temos reclusões, né? Nós não temos cadeira elétrica, nós não temos como é que se diz? Forca, nós não temos nada. Claro, também não estou induzindo ninguém a isso, mas nós temos aqui a reclusão. E a reclusão, meu amigo, então é o seguinte: mofa na cadeia porque você não tem mais recuperação para estar inserido na sociedade. E eu não estou falando isso por falar, não. É o que eu escuto todo dia nas ruas, com as pessoas que eu falo, nos aplicativos que eu pego, entendeu? O povo está saturado de tanta violência. O povo de bem está saturado de tanto racismo, de tanto preconceito. O povo está querendo paz, o povo está querendo trabalho, o povo está querendo um Brasil 24 horas funcionando. Não quer delegacias fechadas, né? Quer delegacias abertas, recepcionando aquele que paga o seu salário, gente. Verdade. Porque o salário não cai do céu, o salário cai do bolso do contribuinte, para dentro do erário, para poder fazer o quê? Com que esse valor arrecadado seja transformado em bens e serviços. Não sou eu que estou dizendo isso, isso está no ordenamento. Entendeu? Então, é preciso que cada um faça a sua parte, que cada um tenha amor à sua profissão. Se você não tem amor à sua profissão, gente, tem opções. Escolhe uma que você tem amor, que você realmente se identifique. O que não pode é isso. Eu vou para um campo de futebol, ver um tremendo de um espetáculo, poxa, não. Eu vejo briga, eu vejo difamações, calúnias, né, injúrias, entendeu? Raciais. Quer dizer, gente, pelo amor de Deus, eu não posso levar o meu filho, estou falando no cômputo geral, né, do meu filho em si,
Eu não posso levar, o cidadão não pode levar o seu filho, a sua família, para prestigiar o espetáculo. Futebol é um espetáculo. Agora, como que numa praça de guerra, dentro de um campo, de uma arena de futebol, se transforma numa arena, um campo de futebol, um estádio de futebol se transforma numa arena? Então, Samuel, como é que fica? É exatamente aí. Você falou algo na sua segunda fala, você apresentou algo na segunda fala com relação a uma dívida, aí vou usar o Magre, uma dívida impagável que nós, brasileiros, temos com o povo negro. Aí, sobretudo os africanos, eu vou falar. O mundo tem uma dívida que não se paga. Vamos ver no campo da literatura, por exemplo, Machado de Assis, no nosso caso aqui, que o que ele escreveu se perpetua. Na música, nós falamos Pixinguinha, Armstrong, Louis Armstrong, por exemplo, aquela. Tantos Alcione. Alcione, o Teatro Grande Otelo, no boxe, Mohamed Ali, o Cassius Ângela Clay, Maria. Angela Maria. E pessoas aí que levaram, ultrapassaram as fronteiras do Brasil. Levaram para fora o nome do Brasil através da música. Elza Soares, olha quanta coisa. O Aleijadinho. Aleijadinho. Olha só. Aleijadinho, o grande Aleijadinho, que ele era aleijadinho. Enfim, e por aí se vai. Olha quantos nomes nós trouxemos à baila, à luz, para reflexão em função desse assunto. Agora, a dívida que o Brasil tem com os escravos que vieram para cá, que eles foram escravizados. Impagável. Impagável, porque tiraram o pessoal das suas casas, do seu quintal, atravessaram o Oceano Atlântico, né? E jogaram todos aqui dentro na pocilga. Que isso aqui representava a pocilga. Isso, e mexendo com a dignidade dessa gente linda. Então, nós temos uma dívida impagável, mas não é por ele ser escuro, não é isso, que são tantos quanto todos nós, mas pelos males que eles sofreram. Só isto. Então, fica aqui, se permita-me aí, uma palavra de repúdio de todas as ações danosas do passado e do presente. E eu me excluso de proferir palavras de contraria com relação ao futuro, que eu quero crer, na minha pequenez de entendimento, que fato dessa natureza vai acabar hoje, não vai ter mais. Vamos dar um basta nisto. Não tem mais isto. Vamos rasgar o nosso artigo 140 do nosso Código Penal. Não tem mais injúria, não tem mais esse tipo de crime. Vamos trabalhar para isto. A Lei 14.532. Isso, vamos virar a página. Vamos abraçar um ou outro, vamos brincar, vamos torcer junto. Ali, olha lá, 4.901.000. Aí. Muito obrigado, meus queridos. Isso porque nós estamos felizes com os senhores aí. Então fica essa colocação. Botou aí, Américo? 4.901.000. Vamos chegar a 20 milhões nas demais plataformas. Eu só quero colocar aqui uma coisa, só acrescentar uma coisa. Pode tocar. Nós estamos falando de racismo. O que aconteceu com o negro, o jogador brasileiro Marcos Vinícius, lá na Espanha, certo? Agora, nós estamos falando do racismo nesse sentido com o negro Marcos Vinícius, porém, nós estamos falando de nomes de pessoas negras de grande influência no mundo, certo? A repercussão, né, meritória. Agora, é claro, nós temos indígenas também com mérito, nós temos orientais com mérito, nós temos brancos com méritos, entendeu? Então, nós não vamos citar os brancos, porque também será um número infinito, entendeu? Mas a gente está falando justamente do negro, porque a ofensa foi, mais uma vez direcionada para uma pessoa negra. Faltando. Vai cair o link, nós já estamos mandando o link para o segundo.
Hola, soy Edwin Pérez Uberhuaga, director de la revista Aquí Latinos Internacional. La revista circula desde hace 10 años en papel en España, Suiza, Francia, Alemania e Italia. La puedes ver en Facebook, Twitter y en tu WhatsApp. En nuestras páginas encontrarás noticias y anuncios publicitarios por las fiestas patrias latinas, ofertas especiales de fin de año y también de la próxima temporada. Tengo anunciadores españoles, latinos y de otras nacionalidades. Felicidades y muy buenos negocios. Les deseo en nombre de su publicación favorita, Aquí Latinos Internacional. Edwin Pérez Uberhuaga, teléfono 693767-275. Hola, soy Edwin Pérez Uberhuaga, director de la revista Aquí Latinos. Valeu, internautas! RádioWebTotal.com, 6 anos no ar, agora com estúdio físico, tocando esporte, música e notícias. Coordenação geral, o grande do nosso timaço, Paulo César Rabelo, e o caçulinha, assistente de coordenação, Anderson Santana. Faróis Alto, pedindo passagem, www.radiowebtotal.com, 24 horas no ar. Parabéns a nós, né? Bom, pessoal, voltamos para o segundo bloco. 21ª semana no ar no ano de 2023. Vamos caminhando para, mais uma vez, um programa promissor. Agradecendo a todos que nos assistem e pedindo a vocês que nos mandem mensagens, mandem sugestões, se inscrevam no canal, certo? Da C4, no canal Américo França, enfim. Eu acho que eu tenho uma novidade aí, eu não sei se o Luiz percebeu, ou passou despercebido por mim, mas eu vou falar, estamos ao vivo, vou falar ao vivo, claro. Me parece que a C4 passou de 1 milhão de inscritos, não foi? Confirma? Eu li certo lá, né? A C4 passou de mais de 1 milhão de inscritos desse ano de 2022 para 2023. Nós estamos agradecendo sempre aos web espectadores, aqueles que se inscrevem, que já se inscreveram, que se inscrevam também, entendeu? E que mandem, participem do programa, sim, participem. O programa é voltado para vocês. Se nós não tivermos uma manifestação dos 4 cantos do mundo, né? Espanhóis, latinos, né? Brasileiros, portugueses, ingleses, americanos, enfim, se nós não tivermos essa participação e não tivermos sugestões ou questionamento, nós não podemos melhorar a qualidade do nosso programa, certo? Então, essa inscrição é de suma importância para mostrar o peso da emissora naqueles que realmente acreditam no nosso propósito. O nosso propósito, quando eu digo, é de todos, inclusive os que nos assistem. É vocês que fazem o programa acontecer. Samuel, eu venho falando o seguinte, alguns programas aí, sempre batendo muito na educação, né? Porque a educação ela é primordial em qualquer segmento, em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar. A educação é de suma importância em todas as culturas, né? Educação é tudo. Sem educação, tu não vai a lugar nenhum, tu não tem argumento, enfim, você vai ficar nadando e morrendo na praia. Então, eu venho mais uma vez, e o Samuel vai ter a palavra, inclusive para falar sobre isso, o seguinte. Brasil, nossos representantes, certo? De uma vez por toda, faça o seguinte, botem o Brasil para funcionar 24 horas. Portos, aeroportos, hospitais, delegacias, postos de saúde, shoppings, entendeu? Mais esportes, vamos descobrir mais talentos, vamos colocar mais esporte, vamos descobrir esses talentos e ultrapassar fronteiras, levar esse pessoal para fora, e já está chegando um programa ainda esse ano, que a produção já está preparando, que é o Descobrindo Novos Talentos, certo?
peço a todos que se inscrevam, aqueles que têm aptidão na música, né? Não só como cantor, cantora, como também aqueles que têm assim, um dom de tocar algum instrumento musical, de repercussão, de corda, né? Enfim, entendeu? Se inscrevam no nosso canal, e haverá uma taxa de inscrição, certo? Mas a taxa é simbólica só para cobrir os custos, correto, produção? Só para cobrir os custos. É importante que a gente tenha essa condição de uma arrecadação simbólica para que nós possamos cobrir os nossos custos, né? De toda a produção, para que as pessoas possam chegar no nosso ambiente, se sentir à vontade para vender o seu talento ou apresentar o seu talento. Ok? Então, está chegando, descobrindo novos talentos. Bem, voltando ao assunto, nós temos aqui Brasil, que pode sim funcionar 24 horas, nós somos um território de dimensões continentais, certo? Então, nós podemos sim funcionar isso 24 horas, porque aí é o seguinte, acabaria com aqueles desocupados. Eu não tenho emprego, eu tenho que assaltar. Eu não tenho emprego, eu tenho que furtar, eu tenho que matar, eu tenho que comprar a minha carne, né, o meu pãozinho, entendeu? Mas peraí, cometendo um ato ilícito, cometendo crime? Então é o seguinte, se o Brasil colocasse 24 horas no ar, estivesse 24 horas no ar, nós estaríamos fomentando a nossa economia. É assim que gera arrecadação. É assim que se apresenta a qualidade de serviço e de qualidade de vida para cada um de nós. Então, é garantindo a lei e a ordem e o direito de ir e vir do cidadão de bem. Garantir a lei e a ordem é o quê? Segurança na rua. Se nós tivéssemos segurança 24 horas na rua, nós não teríamos cracudos, nós não teríamos moradores de rua, nós não teríamos pessoas 1, 2, 3, 4 horas da manhã levando um portão de uma casa nas costas. Pelo amor de Deus, gente. É assim que nós estamos. A Tijuca, aqui, o entorno da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, Tijuca, Vila Isabel, São Cristóvão, Maracanã, nós estamos cheios de pessoas, de bandidos na rua. Quer dizer, o cidadão de bem não pode mais chegar numa casa de show, não pode ir num barzinho. Por quê? Porque, poxa, a qualquer momento, ou dentro da casa de show, ou dentro de um barzinho, ou até na rua mesmo, veio aquele famoso arrastão. Quer dizer, então, se o Brasil estivesse funcionando 24 horas, nós teríamos menos desocupados no meio da rua, hostilizando a vida do cidadão de bem. Certo? Aquele que não estuda, que não tem ocupação no seu colégio, na sua escola, entendeu? Fica com a cabeça a oficina do diabo. Entendeu? E o Magesse falou isso lá da Espanha, né? O Magesse falou que lá em Valência a criança tem mais tempo no colégio do que no meio da rua. Samuel. É verdade. Primeiramente, a educação, o conhecimento, não ocupa espaço no ser, na cabeça, na memória. Não ocupa espaço. Quanto mais conhecimento, quanto mais educação, melhor o é, ok? A educação liberta, fortalece, faz crescer, enaltece. A educação traz a vida à luz. Agora, uma breve palavra para a educação. Se não, vejamos, não seria o ato de educar, naturalmente, como já dito, o ato de instruir, de polir, de conduzir, né, de disciplinar? Cabe uma pergunta já feita aqui. Que tipo de instrução, que tipo de educação os nossos governantes, a nossa sociedade tem proposto às nossas crianças? Considerando que a educação é o ato de educar, a educação é o ato de polir, de conduzir, de instruir. Que tipo de instrução? Porventura, seria um segmento onde leva a criança ao sexo, à violência, a ordem não natural das coisas? Não. Ora, hoje, nós estamos chegando em Marte, já temos há 40 anos, há 35 anos, nós temos a aeronave indo a Marte, sonda de estudo. Sabe por quê? Porque o homem se propôs a estudar. Por que está indo lá? Porque um brasileiro inventou um avião
e a partir do avião, as aeronaves por aí se vai nesta visão de entendimento. Ora, nós temos, do interior de São Paulo, uma mulher inventou, criou um sistema de imantação. A NASA pegou uma brasileira e ela está onde o produto dela originou tantos e tantos e tantos inventos, como, por exemplo, raio laser, e por aí se vai. No Brasil, permita-me, todos os cientistas, todos os inteligentes do Brasil afora, eu falo isso na minha pequenez de entendimento, mas as maiores inteligências vieram, oriundam ou estão no Brasil. E eu posso citar muitos, muitos, daqui do nosso Brasil. Portanto, as autoridades brasileiras, que, se sobretudo de uma maneira ou outra, sem politizar a coisa, apresentando fato real, quando um governo propõe um desnivelamento, um descaminho da educação para as crianças, isso é um desserviço. Vamos propor, vamos conduzir as nossas crianças, porque o nosso povo, a nossa gente, nós somos inteligentes. Vamos dar condição para essa gente evoluir na educação, produzir. E qual é exatamente o principal objetivo, qual seria, da educação? A sua finalidade não seria conduzir o país para a prosperidade? O Brasil está indo para a prosperidade agora, a economia está próspera porque não tem inteligência no seu conduto de comando. Então vamos conduzir o Brasil, vamos aplaudir, vamos apoiar a nossa educação. O povo clama por educação, Samuel, o povo clama por aprendizado. olha só, você está falando de uma coisa que realmente não tem como fugir, né? A educação. Aí você fala isso, educação não tem como fugir. Ou você vai para o caminho da educação, da boa educação ou da má educação, mas tudo fala em educação, ou boa ou má. Então é o seguinte, eu entendo o seguinte, dentro das escolas, por egoísmo de alguma ou de uma minoria, né? Dentro das escolas, por egoísmo, alguns ou alguma pessoa, pela sua doutrina, pela sua indução, né, ela acaba não formando ou formando mal uma pessoa que poderia ser de grande relevância para o país. Olha, o Brasil, tá? O Brasil, eu não vou falar nós brasileiros, porque dentro do Brasil vivem pessoas estrangeiras que adotaram aqui como a sua casa. Mas então o que eu digo é o seguinte, aqui dentro do Brasil nós temos N pessoas com talentos, N, e em várias frentes de trabalho, né? Frente artística, seja ela por edificação, por meio de humorismo, por meio de novelas televisivas, né? Esporte, entendeu? Nós temos vários. Aqui o Brasil é uma verdadeira escola de artistas, né? Nós vemos muitos artistas, inclusive nos semáforos, né? Com malabarismos e tudo, entendeu? Pessoas, empreendedores, criativos. Nós vemos dentro do trem, né? Da Supervia, pessoas que tem coisas que a gente às vezes nem imagina de vender e estão vendendo, entendeu? E são coisas que por um preço acessível ao bolso de qualquer trabalhador e que vai fazer a diferença naquele material, naquele item que ele está levando para casa, certo? Seja pano de chão, seja uma pilha, seja um fone de ouvido, né? Enfim. Então, o brasileiro, ele é criativo. Há pouco tempo eu estava vendo uma matéria de um brasileiro que ele consegue transformar a água em combustível. Nós vimos aí, no tempo do programa Amaral Neto Repórter, né, que plantas lá no Amazonas, né, elas teriam, ela bem preparada, bem elaborada, elas serviam como combustível. A casca da laranja serve como combustível. Olha só o potencial de riqueza que nós temos no Brasil e, de repente, o potencial de pessoas, de cérebros, né, humanos que poderiam estar simplesmente se identificando com algum desses segmentos do mercado de trabalho
e que, de repente, se perdem por egoísmo de alguns doutrinadores que acham que esse não é o caminho. O caminho deles é uma coisa totalmente diferente dos valores que deveriam se aprender que deveria se aprender na escola. Verdade. Certo? Dá a palavra. Mas sim, agora você falou do brasileiro. O brasileiro tem que ser estudado, amigo. O brasileiro tem que ser estudado pela NASA, pelo ITA, pelo IME. O brasileiro tem que ser estudado. Porque, naturalmente, o brasileiro, pela sua natural formação, o brasileiro é inovador, ele é criativo, ele é inteligente, o brasileiro é produtor, e o brasileiro surpreende. Ora, essa realidade que se aplica ao brasileiro, por que não usar esse material humano chamado capacitador de inteligência para a produção, para elevar a humanidade? Por que não? Considerando, inclusive, que nós precisamos da aplicação do nosso brasileiro, né, pelo vínculo da educação. Agora, qual o maior ou mais importante papel da educação na vida do ser, do enter, da pessoa, sobretudo do brasileiro? Considerando que a inteligência, naturalmente, permite ao indivíduo ele se elevar a partir, naturalmente, do ensino, da aprendizagem, naturalmente, com aquela finalidade de trazer o resultado, ou seja, as invenções. É isso aí. E mais ainda, em cima disso aí, porque não potencializar a sua capacidade intelectual, baseado naturalmente nas suas ações, suas pesquisas, suas inovações, né? Isso é de muita importância. Isso, desde criancinha lá, nós temos crianças lá no ABC que surpreende a cada um de nós com a sua capacidade. Aí o Américo traz à luz algo interessante, e é fato, de um brasileiro que foi ali, separou o hidrogênio, se não falar a memória, da água, e gerou, transferiu aquilo para combustível. Isso. E faz o que? Acontecer um combustível ali da água. Zero custo. Isso mesmo. Gente, que coisa linda! Por que não pegar esse brasileiro e levá-lo exatamente ao topo do merecimento? Então, eu tenho a leitura, a percepção, e eu quero, nesse fórum eu não diria, mas eu quero entender por que um segmento da sociedade caminha de forma oposta, contrária, retrógrada à proposta da educação. Que é uma minoria. É uma minoria. Olha, você conhece a pessoa, só não vou falar o nome, não tenho autorização para falar, mas eu tenho um empresário, certo? Você conhece também, claro. Eu tenho um empresário que ele falou, poxa, eu vou colocar na minha unidade, né, no meu comércio, energia solar. O que ele fez? Ele contratou dois meninos, rapazes, né, pela nossa idade, garotos com 20 e poucos anos, contratou dois rapazes e falou, olha, eu vou pagar o curso todo na íntegra para vocês, para transformação de energia, para transformação da energia solar. Tudo bem, vocês topam o desafio? Topamos. Os garotos toparam. Se não me engano, são dois meninos, 2 ou 3, mas eu acho que são 2 meninos. Toparam. Esses meninos se formaram e ele falou, o acordo é o seguinte, eu vou ser o cobaia depois que vocês se formarem, tá bom? Beleza, tá aceito o desafio. Ele foi o cobaia, ele pagou o curso, os garotos fizeram a instalação dele, hoje ele tem um custo-benefício excelente, surpreendente, certo? E os garotos estão ganhando dinheiro, montaram a sua empresa, estão de vento em popa. Quer dizer, um empresário, olha, eu estou falando isso como um recado que eu tenho certeza que vários empresários estão nos assistindo, certo, nesse momento, e que realmente estão tentando ou querendo realmente apostar numa garotada, numa juventude, investir nessa juventude e não tem o espaço para que, vamos supor, por através de um BNDES, né? De repente, o BNDES com uma taxa de juros muito mais acessível, investir, né? Emprestar, repassar esse dinheiro para o investimento do futuro do país promissor, de um futuro do país promissor. Né? O Ratinho, o Carlos Alberto Massa, inclusive, no programa
do SBT, né? O Ratinho sempre fala isso. Gente, vamos emprestar o dinheiro aí por uma taxa de juros pequena que o BNDES, poxa, pelo amor de Deus, para o pipoqueiro transformar sua carrocinha, vender sua pipoca, fazer a transformação da sua carrocinha em pipoca, o vendedor de churros empreender nos churros e tal, entendeu? Então é o seguinte, tá faltando alguém de cima a apostar no brasileiro, certo? Porque empresários, tem vários empresários que hoje, com a carga tributária tão pesada na carga, né, nas costas deles, é tão grande, que ele não consegue nem melhorar a qualidade de vida de um dos seus colaboradores, muito menos contratar mais alguém, entendeu? Então, tudo vem por através da educação, tudo vem por através dessa cultura, né, tão linda, né, que a gente vai amadurecendo por dentro, entendeu? E aí acaba-se excluindo, né, extirpando com essa coisa de pensar em besteira, ou seja, cor da pele, né, ofender a pessoa, porque é o seguinte, quando a gente tem trabalho, quando a gente tem ocupação, a gente não tem tempo para pensar besteira. Samuel? Você falando, eu viajei aqui, meus 12 anos. Aos antigos, não vocês velhos, sou garotão, América, a gente é garotão. Mas nós tínhamos aquela bicicleta Hércules, Monarch, Caloi, que os donos, os antigos, quem podia comprar, inovava e botava farol na bicicleta. Esse farol tinha um dínamo, chamado dínamo, lembra? Dínamo, que prendia na roda, e a roda ficava mais pesada da bicicleta, mas gerava energia e acendia o farol. Não era assim? Os antigos sabem muito bem disso. E aquele que tinha um farol, era um top, né? O farol da bicicleta. Lembra, velho? Era uma coisa fabulosa. Eu tinha uma Caloi que era dínamo. Aí, tá vendo? Aí, recordar e viver para uma vida melhor. Então, olha aí, o caso dele. Então, ele tinha uma bicicleta top. Poxa, e também uma lanterninha vermelhinha atrás. Era uma coisa top. Então, no meu tempo de garoto, tinha um colega lá que um dia ele inventou uma coisa, só que ele não conseguiu concluir, mas a criação foi dele, a ideia foi dele. Por que não? Aí nós trabalhamos juntos. Nós que eu digo, lá eu trabalhei pouco, dando alguma coisa, faz isso, faz aquilo, aquele negócio de Dr. Pardal, de criança. Foi assim. Isso. E Paulinho, ele entendeu que ele poderia gerar energia com a caixa d'água para acender, para avisar. Quando enchesse a caixa d'água da casa dele, avisar. O que ele fez? Ele pegou um dínamo, mas nós trabalhamos alguma coisa nesse sentido. E adaptamos lá, nós resolvemos fazer, mas a ideia dele, ele é o pai da criança, já faleceu, inclusive, companheiro, há muito tempo. Aí ele foi, quando a água passava por aquele estágio, a água que saía da caixa, passava por ali, mexia com o dínamo, acionava uma cigarra, aquela cigarra grandona, e acendia 2 luzes lá dentro da casa, ou seja, avisava a dona Edvigia, a mãe, a vizinha lá, que a caixa estava enchendo, vazando, economizar água. Aquilo foi um top. Só que nós não tínhamos a ideia de passar isso para frente. Mas ficou aí o Américo falando, eu trago a baile o conhecimento que eu vivi isso aí. De um dínamo que nós compramos num chamado Ferro Velho do Werneck, dínamo de bicicleta, nós readaptamos, montamos de novo, funcionava, e ela começou a funcionar para acendia 2 lâmpadas lá dentro da casa e fazia um barulho meio que chato, né? Acionando por causa da força, acionando aqui a cigarra. O que eu quero chamar a atenção? Nós somos inteligentes. Não sei se os senhores antigos também lembram. O chamado rádio de Galeno. O Enéas, ele já fala isso no final da programação nossa, ele fala justamente disso, entendeu? Que a pessoa que varre é porque aprendeu muito pouco, aprendeu a varrer, mas todos nós temos uma como é que seria? Uma serventia. Todos nós temos a nossa serventia, todos nós fazemos algo com uma maior perfeição. Com certeza. Você vê, a gente tem que trazer sempre o doutor Enéas, eternizado no nosso programa. Não tem jeito. O Enéas foi muito inteligente. Muito inteligente. O que ele acabou de falar? Qual a diferença entre aquele que está com uma vassoura e aquele de lá? Estão vendo a oportunidade, a condição, vamos condicionar todo mundo, vamos exportar a inteligência, homens inteligentes, vamos exportar. Isso mesmo. Tem condição.
Então, E esse programa ele é muito interessante porque, ao mesmo tempo que a gente importa, a gente exporta também conhecimento. Isso! Entendeu? Então, isso não é para cá, para dentro do Brasil. Essa nossa programação ela é tão importante, certo? Que ela abre um leque de conhecimento, de compartilhamento, de interação, entendeu? E é isso que nós vamos trazer, se Deus quiser, nós vamos trazer aí para em breve o canal do pessoal de Moçambique, que a C4 está dando maior apoio ao pessoal, nós estamos dando as mãos aos nossos irmãos, aprendendo com eles, com a dificuldade deles, e eles aprendendo com um pouquinho mais do benefício que nós temos aqui atualmente. Nós estamos com, é isso mesmo? 71 milhões? É isso mesmo, Luiz? Ou é 7 milhões no YouTube? 70 milhões? 70 milhões? 70 mil? Ah, tá. 70 mil no canal do Américo França, o meu canal, no YouTube. E com quanto? 71 mil no C4 TV. Tá, então 78, 71, 70 mil, são 141 mil no YouTube, certo? Com mais 4 milhões e 900 aqui. Ok, já passamos dos 5 milhões, já batemos 5 milhões, certo? Agradeço a todos aí. Então, continuando, Samuel, pode falar. Só trazendo à memória 2 fatos que eu vivi de perto. Lá no bairro de Figueira Geral, onde eu fui nascido e criado, do lado também tem o bairro de Jardim América. Interessante, lá na época tinha 2 torres de passagem de alta voltagem. E ali embaixo, um inteligente brasileiro, nascido lá, numa área de uma comunidade na época que chamava-se Favela, inteligente, ele descobriu que entre uma torre e outra tinha, mais ou menos assim, tinha uma área de onda eletromagnética, coisa do tipo. Assim, o que ele fez? Ele levantou um bambu, outro bambu lá, e botou um fio, um cobre em cima, e a partir dali ele levou energia para a casa dele, que era um barraco e para as casas dos vizinhos. Gente, olha a inteligência. Entendem? O quanto nós somos. Agora, telefone por através da corda. Aquele telefone com o copo. Um falava do lado, o outro falava do outro. Isso aí. Inteligência, coisa de criança. Isso aí. Falando de criança ainda, eu me lembro que em Nova Iguaçu, onde eu tive uma residência, no município de Nova Iguaçu, interessante que um dos meus filhos foi fazer lá uma chamada oficina de ciência, coisa do tipo, e eu fui lá. Isso. E não teve maldade, eu senti. Feira da ciência, né? Feira da ciência. Feira da ciência. Até hoje. Até hoje, a gente faz isso. Setembro, outubro, mais ou menos. Isso. Eu não percebi maldade por parte daquele funcionário. Quer dizer, diretamente, mas indiretamente tinha um malefício. Ele falou assim, negão, senta aqui. Ou seja, ao aluno, senta aqui, vem para lá, não para cá. Ele estava arrumando. Eu não vi maldade, diretamente, maldade. Só que um dos meninos, ou um dos grupos, ou seja, um daqueles meninos, ele conseguiu fazer uma coisa que propagou. Ele fez, parece uma semente, nasceu uma semente da outra e ficou uma semente híbrida. Sim. Ali. Coisa do gênero, não vou entrar no mérito. Uhum. É uma coisa inovadora para o momento. E como o trabalho foi apresentado para frente, e a diretora do colégio na época, me recordo muito bem, recepcionou a descoberta daquele menino, ele trabalhou botando as sementes, alguma coisa do jeito. Semente mesmo, semente. Que hoje isso aí já não é mais novidade nenhuma hoje, né? Porque eles fazem tipo um casamento ali daquelas sementes, isso aí. De repente, fortifiquem mais, dê frutos de maior qualidade. Ele pegou parece uma semente que era muito produtiva, com outra que tinha mais força. Coisa mais ou menos assim, não vou entrar no mérito da minha área. E aí criou uma semente híbrida que ia dar, segundo ele, enfim. Mas ele ficou 2 meses trabalhando nisso daí. Todo dia ali se debruçando, fazendo o negócio da coisa ali. Bota para lá, muda de água, muda o algodão com água, por aí se vai. Aí a professora chamou esse menino como o primeiro colocado naquela feira. Aí agora quero chamar agora o fulano. Quem que levanta? O negão. Talvez o mais inteligente de todos ali, o negão. O negão se levantou. Não é bonito isso? O negão que eu falo, por favor, entre aspas. Aquele foi chamado de negão. Ele levantou, estou sem graça. Aí você vai lá, todo mundo deu força a ele. Ele passou por mim, que eu estava no corredor de pé.
porque nós demos lugares aos alunos, eu bati no meu, vai lá, cientista, vai lá, doutor. Ele olhou para mim, estou sem graça, vai lá, dê uma força para ele. Então eu quero chamar a atenção, mais uma vez, que nós somos seres pensantes. Deus nos capacitou, nos ordenou com cérebro, com pensamento. Então vamos produzir sim. Em prol de quê? Em prol da educação para a vida, tanto a nossa como as outras pessoas, a humanidade. Afinal de contas, falamos em educação para a vida, falamos em educação para uma jornada de conhecimento contínuo, na qual, inclusive, o indivíduo, todos nós, aprendemos a experimentar, a compreender, a entender, a legitimar as coisas em prol de quem? Da humanidade. Portanto, vamos valorizar, senhoras autoridades do Executivo, da União, Executivo dos Estados, das estatais, da União, das unidades federativas, vamos valorizar a nossa educação, também o Legislativo, vamos valorizar, as autoridades como um todo, vamos valorizar a nossa educação. Por quê? O material humano próprio, propício para alavancar e prosperar essa matéria, nós temos e temos com primazia. Samuel, o que você estava falando aí me parece que é enxerto, né? Isso aí, enxerto. Isso aí, enxerto. Só que ele inovou, parece que ele pegou um enxerto e fez uma modificação. Ele foi mudando de modificação. Enxerto com modificação. Entendi. Aí, eu conheço pessoas que conseguem fazer esse tipo de plantio, né? Mas me fugiu a palavra aqui, é enxerto. Depois é um enxerto. Pessoal, o escritor lá de Redenção, Pará, Elcione Damasceno, mandando um abraço para nós, assistindo o programa. Um abraço para você, Elcione. Nosso carinho, nosso respeito, nossa admiração pela tua obra. Carlinhos Silva, do Mistura Fina, bairro Cacuia, Nova Iguaçu, mandando um abraço para nós também, dizendo que muito, muito bom, muito relevante a abordagem que nós estamos hoje, né, no debate, que é a do racismo. Obrigado, Carlinhos. Um abraço também, todo o nosso respeito, carinho e admiração. Margarita Bruno, direto de Madrid, Espanha, assistindo também ao programa sobre racismo. Não vou falar. Margarita, não fica chateada comigo, não. O Luiz Carlos sabe aí das minhas atribuições aqui no Brasil, aqui no Rio. Eu estou querendo muito participar do teu programa. Ontem eu poderia ter participado do teu programa se eu não estivesse a caminho do trabalho dentro de um aplicativo. O Luiz Carlos, o Luiz Carlos, não sei se tu mandou para ela. Eu gravei ao vivo, Margarita, aqui, ó. Ô Luiz, aqui, eu estou aqui no aplicativo, estou indo embora para que eu saia do trabalho agora. Entendeu? Mil perdões, Margarita. Mas você vai ter uma surpresa, se Deus quiser. Vai ter uma surpresa. Nada vai ser por acaso, tá bom? Um beijo carinhoso para você, Margarita. Nossos respeitos e admiração a todos os espanhóis, certo? E vamos que vamos. O programa é o show, né? Lá da Margarita Bruno, né, Luiz? Parabéns ao programa. Sucesso também. Mas é isso. Então, o Samuel, você vê, nós estamos debatendo sobre racismo, e que nós pulamos para a educação, mas não é bem pular para a educação, é porque tudo tem a ver com a educação, né? Quando você ofende uma pessoa, é porque você foi uma pessoa... Eu não vou dizer que você foi mal educada, porque às vezes o pai e a mãe, a gente não pode culpar um pai ou uma mãe. O pai, às vezes, e a mãe são presentes, educam de uma forma muito linda, maravilhosa. Só que a pessoa demora a perceber, né, que o caminho que ele está entrando é um caminho sem volta, é um caminho da ignorância, é um caminho que ele não vai poder prosperar, não vai deixar os seus prosperarem, certo? E vai ser uma pessoa esquecida ou colocada de lado junto à sociedade, perante a sociedade. Concorda comigo, Samuel? Sim, esses temas trabalham exatamente em comum acordo. E nós estamos falando, agora vamos conjugar os dois temas, conjugar, tipo,
Nós falamos agora da educação e falamos sua causa e efeito. Ora, aquele que é educado, ou seja, tem instrução, tem conhecimento, quando a pessoa adquire conhecimento, vai se tornar uma pessoa educada, ela tem exatamente conhecimento de causa, domínio de causa. Ora, ali passa a ser uma pessoa sensível, porque determinadas pessoas cometem delitos, cometem atos delituosos, como, por exemplo, esse desserviço à humanidade, causada por iniciar 8 pessoas lá na Espanha, em detrimento da pessoa, a moral, a honra do Vinícius. Por que fizeram esse ato de injúria? Simplesmente porque essas pessoas não são educadas, não quiseram ser. E se um dia tiveram uma base de educação, eliminaram, jogaram de água abaixo. Os entendidos, os educados, os inteligentes, naturalmente, não vão trabalhar, não vão agir dessa maneira. Ou seja, não vão trabalhar de forma delituosa, ofendendo as pessoas com as agressões, com as injúrias, com as defamações. Por quê? Porque eu tenho inteligência, eu tenho conhecimento, eu tenho consciência, que é parte da minha tricotomia humana, da composição tricotômica que nós temos, de que aquilo é errado, aquilo não é louvável, aquela palavra, aquela ação não está em harmonia com as leis dos homens ou de Deus, seja de qualquer país, a lei dos homens. Então, isso se dá pela educação, motivo pelo qual eu bato mais uma vez nessa tecla, que a educação tem que ser mais explorada. Qual a educação? Aquela que eleva a pessoa, alça a pessoa, né? Que trabalha para o aprimoramento da pessoa enquanto ser, ali que ele vai produzir, ali que ele vai exatamente. Deixa-me trazer um exemplo de uma criança. Quando o viaduto nos Estados Unidos, com 100 anos, foi inaugurado, aquele viaduto que, inclusive, aquela ponte antiga, foi tema de filme, de música, de teatro, de tudo. De São Francisco. Tem até a música de São Francisco, uma música muito bonita, romântica. Reza a lenda, diz a história, que no dia da inauguração, que foi um marco do mundo, a inauguração daquela ponte. Todo o foco do mundo, parece que foi em 1939, 36, 39, todo mundo estava focado ali, para onde? Para a inauguração da ponte, porque era uma coisa absurda. Atravessar o rio, hoje tem uma rio Niterói aqui, atravessar o rio, aquela ponte, estrutura de metal, de ferro. E, dado o momento, o presidente, no meio da ponte, todos presentes, teve um teste americano querendo inovar, 100 bitoneiras carregadas com pedra para passar ali. Só que a bitoneira tinha o chamado chapéu, que é aquela parte de cima do carro. E tinha um limitador de altura. Quando o primeiro carro passou, ficou faltando 5 centímetros para o carro passar naquela barra de ferro, que não tinha como. E agora? Dorme com essa situação. O engenheiro, chefe da operação ali presente, botou na conta dele, e o presidente, eu vou demitir alguém, vou prender alguém, não vou ficar sozinho com essa vergonha mundial, vai perpetuar essa vergonha, esse descaso, esse fiasco, esse fracasso. E o menininho com o papai, o chefe da operação de engenharia, dizendo assim, Américo, olha aquele na audiência, papai, quero falar com o senhor. Cala a boca, filho. Papai, deixa eu falar com o senhor, papai. Não, filho, eu tô perdendo meu emprego. Eu já imagino o que ele ia falar. Eu tô perdendo. Deixa eu falar, papai. Faz isso. Serra ali, mete uma maquita. Não pode. Não, isso eu não quero. Faz alguma coisa que ninguém perceba. Papai, deixa eu falar. Fala, filho. Fala perto de vocês aqui, ó. Desvazie o pneu dos caminhões em 5 centímetros. Ai, meu Deus, desfazia o pneu. Eu não sabia disso, mas eu matei a charada. Era só esvaziar realmente os pneus do caminhão, que aí os 5 centímetros ia passar, acabou, tá tudo certo. E passou, ninguém percebeu. Olha só. Ao invés de ser demitido, aquele engenheiro foi condecorado. Quem deveria ser condecorado era o menino. Agora fica só para orientação aqui. Foi necessário esvaziar os pneumáticos dos caminhões. Às vezes, tem situações em nossas vidas que nós precisamos tirar algo de nós mesmos. Um orgulho, uma prepotência, uma basófia, uma jactância,
Para quê? Para que possamos passar no nível do conhecimento, da educação, para que possamos ter entendimento que eu não posso, eu não devo, não me cabe danificar a imagem daquele amigo, daquele semelhante a mim, que tem a cor morena, escura, seja o que for. Portanto, fica também esse aprendizado daquele menino para todos nós. Vamos Samuel, diminuir um pouquinho mais. olha, meu A amigo, partir daqui. vou falar uma coisa para você. O, o- não é porque eu conduzo um programa de debate em políticas públicas e que muito me honra o convite, a indicação da nossa produção para eu estar, para estar se mantendo, né, a minha figura, a minha pessoa no ar, mas eu acredito que hoje só com essa tua explanação, desses 5 centímetros, o quanto da diferença quando nós temos a inteligência, né? A coisa simplérrima resolveu o problema e fez com que a pessoa que não deveria ser a merecedora do prêmio, do título, do reconhecimento, né? Foi, né? E nada melhor do que, dentro dessa teu gancho aí, desse raciocínio, nós estarmos aqui dando uma notícia muito boa, que a nossa amiga Nancy Lino, do Café Solidário em Ação, ela foi nossa apresentadora, né? Foi agora homenageada no Salão Nobre do Consulado de Angola. Roda a matéria, produção. Olá, estamos aqui para mais um programa Café Solidário em Ação, ao vivo. E hoje, como eu falei para vocês, por eu estar no evento do Consulado de Angola, quero parabenizar todos vocês pelo Dia Internacional da África. E aqui está. Parabéns para todos nós. Hoje é o Dia Internacional da África. Nosso respeito à nossa ancestralidade. Hoje estive no Consulado de Angola e vim trazer para nós aqui do programa Café Solidário em Ação essa homenagem da OCB. Obrigada a todos vocês. Nos sigam aí no Instagram e no canal YouTube. Ok. Ok. Que bom, né? É sempre muito gratificante, né? Uma colega nossa de trabalho, né? Tendo esse reconhecimento no Consulado de Angola, e que muito nos honra, porque nós temos essa parceria com o pessoal de lá, o povo da África, né? Do continente africano, Angola, e agora chegando para somar conosco, se Deus quiser, e Ele quer, com certeza, que o nosso coração é muito grande, tá? É imenso para caber todo esse pessoal, tá? Que venham em paz, que venham com humildade, como nós também estamos aqui em paz, com humildade, certo? Está vindo o pessoal de Moçambique aí para uma nova programação, se Deus quiser, e vai dar certo, certo? Bem, pessoal, realmente tudo tem a ver, né, com o que nós estamos falando, né? Uma coisa é casada com a outra, e o Samuel bem disse, né, que nós devemos nos debruçar no amor ao próximo, no respeito ao próximo, na consideração para com o próximo. Eu costumo dizer o seguinte: eu acredito muito no ser humano. Acredito mesmo. Eu aposto no ser humano. Eu só deixo de apostar e de acreditar no ser humano quando ele me desaponta. Aí tudo bem, siga em paz, siga o seu caminho, boa sorte para você, certo? Todas as chances foram dadas, né? Não pode dizer que eu tive a minha oportunidade, certo? Então, mas todos nós devemos sim dar até uma segunda chance para as pessoas, que às vezes o arrependimento ele é tão forte, né? E muitas das vezes, né, Samuel, você que é uma pessoa muito mais apurada no conhecimento dessa doutrina, não, com certeza, um pastor, né? Mas as pessoas falam, né, Samuel, eu aprendi muito, né? Você pode ser ruim a vida toda. Você pode ser um mau elemento, um mau caráter a vida toda. Mas se você ainda no leito de morte, você realmente, de alma, de corpo e alma, se arrepender do que tu fez,
Deus vai estar olhando e vai estar te perdoando. Então, nós seres humanos, quem somos nós para não dar uma segunda chance? Agora, é claro que se persiste no erro, só Deus pode fazer o juízo final. Não é isso? Então, tudo tem a ver. Paremos por aqui com essa situação tão vexatória, tão feia, tão pequena, que é de você, por causa da cor da pele, você você cometer o racismo, você tornar uma pessoa indiferente. Que isso, gente? Não existe isso. Tá? Tem colegas, às vezes, que falam assim, pô, cara, o negão ali, ele pegou uma loira, pô, tá namorando a loira, casou com a loira, porra, eu não consigo namorar uma loira. Mas, meu irmão, é que tu não tem competência para isso. Entendeu? O homem tem, meu irmão. Vou fazer o quê? Olha como é que a cor da pele atrai, cara. Entendeu? Então é o seguinte, existe que nem uma pilha, né? Tem o polo negativo e o polo positivo. Eles não se atraem. Não é isso? Então, o que seria do vermelho se só existisse o azul? O que seria do catolicismo se só houvesse o batista? Né? E por aí vai. O que seria do espiritismo se só tivesse o budismo? Entendeu? Então, gente, pelo amor de Deus, aí é que está a essência da vida, a essência do entendimento, a essência do carinho, do respeito ao próximo, cada um com a sua linha de pensamento, com a sua cultura, sem que prejudique ninguém. Ninguém está prejudicando ninguém. É uma opção minha. Eu tenho a minha escolha, a minha doutrina religiosa, o outro tem a doutrina dele, eu tenho a minha doutrina sexual, o outro tem a opção dele sexual, entendeu? Eu tenho a minha cor porque eu nasci com essa cor, e por que eu estou com essa cor? Porque assim Deus quis. Né? Foi assim que Deus quis, porque tem muita gente que casa, né, o café com leite, né? Casa e, de repente, a garota, a menina, nasce o quê? Nasce café, não nasce leite. E outras vezes o café com leite dá a mistura. Um nasceu café, o outro nasceu leite, entendeu? Quer dizer, gente, pelo amor de Deus, vamos parar com esse negócio. Isso não é legal para ninguém, entendeu? Nós estamos batendo numa tecla de uma coisa que já deu, não devia nem ter passado, já deu. É a mesma coisa que a briga nos estádios, já deu. Quem vai para estádio brigar não é torcedor, é bandido, entendeu? Quem comete crime racial, entendeu? Está cometendo um pecado perante a lei de Deus. Não é nem a nossa, não. É perante a lei de Deus, entendeu? Algum momento vai pagar. E não é Deus quem castiga. Né, Samuel? Quem castiga nós mesmos é que nos castigamos, porque nós escolhemos o plantio e vamos colher o fruto podre ou saudável daquele plantio. Samuel. Lei da sobrevivência, né? A lei da sobrevivência, do retorno. O fato é, Deus não pune, Deus permite, vontade permissiva. Tem a vontade absoluta e a vontade permissiva que expressa na vontade de Deus. Isso. Deus permite porque ele trabalha com princípios, um dos quais é o quê? A justiça. Por questão de justiça, Deus permite determinadas situações acontecerem pela iniciativa e ações continuadas ou não do próprio homem. Agora, nós falamos, o Américo botou 5 centímetros. Esses 5 centímetros lá do pneu do caminhão fez a diferença na história dos Estados Unidos e do mundo. Não é verdade? Isso. Então, eu estava pensando aqui, deixem as crianças, os adolescentes, a humanidade viverem bem, deixem viver. 5 letras, deixe viver na educação, no aprendizado, e por aí se vai. Eu quero também de forma... Deixa eles amadurecerem, crescer e amadurecendo, fazer o seu juízo, ter naturalmente a sua formação. Isso, deixe. Isso é um clamor da sociedade para a minoria governante. Aí eu tenho um exemplo que um determinado militar, isso de fato aconteceu, está documentado. O militar ele era um oficial supervisor de uma área, de uma ocorrência, e acaba que era um domingo à tarde, sol, praia lotada, isso foi na beira da praia, aí apareceu um cadáver. Né, o Código 932 antigo, apareceu um cadáver e a ocorrência estava ali, a guarnição policial foi lá fazer a ocorrência. Aí
O GSEV estava em greve, que era o Instituto Médico Legal, estava em greve na época, lá no Rio de Janeiro. Aí o que acontece? Demorou lá a tarde toda. E realmente o cadáver ficou na praia, um sol daquele, dava um cheiro insuportável, é natural. Veio uma senhora toda bonitona, emperequetada, tira esse crioulo daí. Eu não, isso aconteceu no bairro da Ilha do Governador, Rio de Janeiro. E foi em frente à praia da Biga com a rua. Ali é Esqueci o bem nome da rua, movimentada. Ali é bem bem movimentada. movimentada. Isso aí, isso aí. É uma rua de nome francesa, daqui a pouco eu lembro. Chateaubriand, Rua Eu Chateaubriand. conheço como Praia da Bica. Então, Praia da Biga, Rua Chateaubriand. Pode verificar lá, tem rua lá. A senhora veio, tira esse crioulo dali. Minha senhora, está em greve lá, tem que esperar. Bota esse crioulo no carro de vocês e tira esse crioulo daqui. Tá bom, fizemos uma ocorrência e tal, ela foi embora. 5 meses depois, o condomínio chamou a guarnição para ir lá verificar a situação. O apartamento fechado, mosca, aí foi chamada a guarnição de bombeiro por ordem do Del Paulo, adentraram na casa e foi fatiando tudo. Aí aquela mosca, quando abriu a porta, estava aquele enxame de bicho caindo pelo chão. O rosto da pessoa estava escura, negra. Moral da história para terminar. Pegou-se tudo limpinho de primeira, o apartamento, tudo de primeira foi preservado. Quando foi verificar a identidade pela foto, quem era aquela foto? Era aquela senhora que tinha chamado aquele defunto de crioulo, esse preto. Estava tanto quanto. O laudo cadavérico disse que ela teve o problema na cabeça. E ele morreu, derrame cerebral. Estava tanto quanto, ou pior, aliás, bem pior, estava com um bicho caindo pelo chão do seu quarto. É ordem natural das coisas. Eu lamentei muito quando tomei ciência. Faltando 10 minutos, nós vamos fechar vamos fechar o bloco. Vamos fechar o bloco nesse aqui. Faltando 10 minutos, são 20 horas e 42 minutos. Eu quero dizer o seguinte, antes do Samuel entrar com as suas considerações finais e nós colocarmos aí o que nós temos no final do programa, eu queria dizer o seguinte, me falaram uma vez o seguinte, o Américo, qual é a cor de Deus? Não, qual foi a cor de Jesus? Deus não, Jesus, o Filho de Deus, né? Qual era a cor de Jesus? Não sabemos. Ele era branco? Porque tem filmes com branco de olhos azuis, né? Como foi o Robert Power, né? Jesus de Nazaré e tal. Mas, enfim, aí a pessoa falou assim, olha, ele vivia na Galileia, naqueles como é que eles dizem ali, do Oriente Médio e tal, aquilo ali, não é isso? Pois é. E ali era um sol tremendo, vivia muito em zonas de Saara, né? De deserto, né? Quer dizer, o sol queimando de dia e de noite aquele frio. Será se Jesus era branco? Porque eles já são queimados do sol ali, né? O pessoal, né? E não tem aquele cabelo liso, maravilhoso, quer dizer, é um cabelo como o meu, crespo, né? Quer dizer, então, Jesus era branco? Então fica aí essa situação para a gente refletir. Cor da pele? Se discute cor de pele quando tem tanta coisa mais mais relevante para se discutir, que é o caráter da pessoa, né? Qual é o propósito da pessoa, né? O quanto essa pessoa pode me servir, o quanto posso servi-la. Samuel, suas considerações finais para a gente terminar o programa. Dentro desse contexto cristão, quando Cristo estava caminhando para o Calvário, e ele se permitiu ir, ninguém matou Cristo, ele se permitiu, ok. Tinha uma pessoa que chegou junto dele, e esse era aquele sirineu. Segundo consta, ele era um escuro, era um negro. Ele era um sirineu, não vou entrar no mérito para do horário. Então era um escuro que foi lá falar com Jesus da sua participação. Jesus ama todos. Qual é a minha cor? É a cor da minha conduta, do meu pensamento, do meu agir. Hoje é motivo, inclusive, de eu mudar a minha conduta, o meu agir, o meu pensar para alvo como a neve, a exemplo da cor do pensamento, da santidade do nosso eterno. Então, nas considerações finais, 1 minuto somente para isso, eu quero trazer também, reiterando o abraço para o Elcione, grande escritor nosso, companheiro, de sempre lá em Redenção, o companheiro Carlinhos, que se
Não, o Carlinhos, companheiro de Nova Iguaçu, que se pronunciou aí, Isso. e agradecendo, nós que agradecemos pela sua participação, assim como todos os demais que estão antenados, ligados aí conosco. Margarida Bruno, ela não entendo o que ela falou, Américo, mas, Margarida, nós não temos a vida boa que vocês aí na Europa têm, não. É pedreira. A simpatia de pessoa, Margarita, sempre ali dando o máximo, e é um sucesso. E eu quero também conclamar toda essa gama aí para assistirem à grade de programação da nossa C4, ok? Assim sendo, meu muito obrigado, Américo, nossa querida audiência, Luiz Carlos, nosso Robson está lá no cantinho, lá na sonoplastia, né? Demais companheiros ligados, direto e indiretamente, nosso companheiro também, nosso grande diretor de esporte, né, Nas Cardoso, por que não? De uma maneira especial, nossa querida e prezada audiência. Assim sendo, muito obrigado, meu Deus, por esse momento ímpar que o Senhor nos concede para que estarmos. Toda honra e glória a Ele. Assim sendo, que Deus nos abençoe e nos conduza hoje e sempre a todos os nossos amigos que tenhamos um final de semana debaixo das mais ricas e copiosas bênçãos de Deus. Se Deus quiser, e Deus quer. Deus quer. Obrigado, Samuel. Também meu respeito a todos que nos assistem. Mais uma vez, obrigado também, endossando as palavras do Samuel. Um excelente final de semana. Meus respeitos à nossa diretoria, a todos os nossos colaboradores, certo? E vamos agora para o desfecho do programa, que eu acho muito interessante, que nós vamos aprender justamente com o que é a educação, o que é a cultura, e vamos respeitar mais o próximo. Produção. Inverno, quando um turista latino-americano entrou numa estação de metrô em Estocolmo, capital da Suécia. O homem se surpreendeu ao ver a ordem como as pessoas transitavam e eram muito respeitosas com os sinais e as placas, né? Mas o que mais chamou sua atenção foi que, na entrada do trem, um dos acessos giratórios dava passagem livre e gratuita. Então ele se aproximou da encarregada da estação e perguntou: senhorita, por que esse acesso é livre? E a mulher respondeu: essa é uma passagem destinada para as pessoas que não têm dinheiro para pagar a sua passagem. Ou seja, alguém que teve alguma emergência, né? Ela disse: sim, esqueceu sua carteira ou não tem o dinheiro em espécie naquele momento. E o que acontece se a pessoa tivesse dinheiro, mas simplesmente não quisesse pagar? Mas por que alguém faria isso? Qual seria o motivo? E o turista ficou em silêncio por alguns segundos, sem se dar conta de que ele não tinha uma resposta. Atrás dele tinha uma fila de gente pagando o ticket e deixando o acesso de passagem livre completamente vazio. O turista entrou no trem e ficou refletindo como se comporta a sociedade da América Latina de uma maneira geral. Sem dúvida, uma das chaves para se ter um país tão desenvolvido são os valores que têm os seus cidadãos. Sendo o mais importante desses valores a honestidade. Quando um povo é honesto, ele se liberta. E ao transformar esse valor em algo natural, ele entra num estado de desenvolvimento superior. Por isso, os países mais desenvolvidos são os que mais investem em educação e se preocupam em formar cidadãos do bem. O mundo se transforma através de pequenas condutas. Uma sociedade formada de valores vai ter melhores cidadãos, que vão a ajudar a prosperar. E nesse mundo tão corroído pelo poder, a honestidade e a honra passaram para o segundo plano. Você não precisa de dinheiro para ser uma boa pessoa, para ser pontual, para ser ético, digno. Gostar do que faz e ter uma boa conduta custa zero dinheiro. E com muito pouco se pode transformar o mundo. Nenhum legado é tão rico quanto a honestidade. O sentido da vida. Cada ser humano é um universo em miniatura. Desenvolver em cada indivíduo, em cada ser humano, o respeito pelo seu semelhante. Na medida em que cada um de nós aprender
que a matéria de que cada um de nós é feito é idêntica à matéria com que todos os outros são feitos, que a palavra semelhante quer dizer semelhante mesmo, nós todos nos respeitaremos melhor. A diferença entre um indivíduo que limpa o chão e um astrofísico é uma diferença de informação. O que limpa o chão aprendeu muito pouco, coitado. Ele sabe apenas limpar o chão, mas ele é tão útil quanto o astrofísico. Ele tem direito a uma vida digna. Esse pra mim é o sentido da vida. Quando eu não me sentir mais útil, quando eu sentir que eu estou pensando só em mim mesmo, eu não tenho mais direito de estar vivo. Se liga aí, internautas, toda sexta-feira, das 19 às 21 horas, tem debate em políticas públicas. Ao vivo. Debate em políticas públicas, às sexta-feira, das